Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos relembrar um tema chamado polifonia. Vamos entender o que é a polifonia dentro da língua portuguesa. Para a gente iniciar, gente, se você buscar no dicionário, um dos primeiros significados vai vir a polifonia, que vem ser a multiplicidade dos sons, conjunto harmonioso dos sons, combinação simultânea de várias melodias. Nós temos a polifonia. A polifonia é um termo muito amplo. A polifonia é um termo utilizado na música, é um termo utilizado no teatro, é um termo utilizado na literatura. Nós vamos falar aqui da polifonia utilizada na língua portuguesa dentro dos textos, tá bom? Mas, como eu falei, quando nos referimos à polifonia textual, queremos dizer características dos textos em que estão presentes várias vozes. Nós vamos entender a polifonia dentro da língua portuguesa, a polifonia textual, como textos que se caracterizam ali por muitas vozes, e quando você compreende a polifonia num texto, então a interpretação daquele texto que você fez, ela está completa. Quando você consegue verificar a polifonia dentro de qualquer texto. Em outras palavras, a polifonia aponta a presença de obras ou referências que aparecem dentro de outra. Como eu disse para vocês, a polifonia tem um conceito muito amplo, muito aprofundado. Nós vamos falar um pouquinho sobre a polifonia textual, tá bom? A polifonia e o dialogismo segundo Bakhtin. Bakhtin, gente, é um teórico mais falado aí dentro desse conceito de polifonia. Segundo Bakhtin, nenhum texto é inédito, nenhum discurso é inédito, ou seja, nenhum discurso, nada do que nós reproduzimos, do que nós falamos, é original. Para ele, todo o nosso discurso, toda a nossa fala, ela vai ter a fala ali implícita de alguém, de algo que você ouviu na TV, de algo que você leu na internet, ouviu, de alguém que te ensinou algo, de alguém que te falou algo, seu pai, sua mãe, um professor. Então, segundo Bakhtin, todo discurso que é produzido, ele não é inédito. Então, dentro de um discurso, ele ali terá outras vozes, vozes que não são suas, que você está falando explicitamente, diretamente, mas que tem ideologias, conceitos que não são seus. Nesse sentido, a polifonia está intimamente relacionada com a intertextualidade. Nas palavras do linguista, a polifonia vem sendo utilizada na linguística para analisar os enunciados nos quais várias vozes são percebidas simultaneamente. Determinados elementos gramaticais podem funcionar como índices da presença no texto de outra voz. Então, dentro de um texto escrito ou oralizado, você vai perceber indícios da polifonia. Aí, quais são esses indícios? Determinados operadores argumentativos, determinadas conjunções vão te dar a ideia ali de que tem outras vozes ou outras falas de outras pessoas. Os marcadores de pressuposição. 3. Em alguns casos, as aspas e outros recursos gráficos, como o itálico e o negrito, né? Quando algo está entre aspas, você já sabe que se trata da fala de alguém, da citação, do discurso de alguém. Eu estou ali escrevendo um texto e em determinado momento eu coloco entre aspas a fala de outra pessoa, de um teórico, de um sociólogo, de um filósofo. Então, vejam que está tendo polifonia, porque vozes estão se misturando, a voz do autor com outra voz que foi demarcada ali entre aspas, tá? Além das aspas, a intertextualidade. Dentro de um texto, quando eu faço relação com o outro, eu estou usando da polifonia, porque vozes estão sendo misturadas, a voz de um autor com a voz de outro texto, mas ao mesmo tempo nós também temos a intertextualidade. A polifonia, ela é muito mais ampla do que a intertextualidade, embora os dois estejam relacionados, porque se a intertextualidade ela conversa com outros textos, então ali teremos outras vozes, também se tratando de polifonia. Outro indício, gente, que um texto ele vai ali haver polifonia é o discurso indireto livre.
tem livros, né, histórias que você está lendo, não sabe ali se é a voz do narrador, não sabe se é a voz do personagem que está falando, então é um indício que nós temos, que tem, né, polifonia, mistura de vozes. Para a gente continuar, vamos falar dos marcadores de pressuposição, que indica a polifonia no texto. Como a expressão já indica, marcadores são elementos que reforçam uma pressuposição. Pressuposição vem de pressuposto, algo que está implícito, escondido, subentendido. Nesse caso, marcadores de pressuposição são elementos linguísticos que permitem o entendimento de informações secundárias, não explícitas nos enunciados. Quer um exemplo de pressuposição? Olhem essa frase. Jorge parou de fumar. O que você pressupõe, então, com a expressão parou de fumar, parou de? Você pressupõe que o Jorge, ele fumava. Então, vejam que nós temos aí outra voz que foi marcada por esse parou de. Então, quando se tem um marcador de pressuposição, é um indício de polifonia. Olhem, gente, essa tirinha também, né? Nós temos aí a personagem Mafalda, personagem feita pelo argentino Quino, e o seu amigo, o Felipe. O Felipe diz: que absurdo, não existem bacias voadoras. A Mafalda: eu sei. Então por que não brinca de disco voador? Porque no disco eu não caibo, bobalhão. Né? Então vejam que na tirinha, aparentemente, você pergunta: professora, cadê a polifonia e a mistura de vozes? No diálogo deles, já tem uma mistura de vozes, né? A voz do Felipe e a voz da Mafalda. Então, nós temos a polifonia. Agora, de maneira mais aprofundada, vejam que no conceito do Felipe, quando ele diz que absurdo, ele tem ideologias, ele tem conceitos aí, e esses conceitos foram formados por ele? Não. Esse conceito de ele falar que absurdo, não existe bacia voadora, então é um conceito que ele já adquiriu por conta de outra voz, né? Então nós temos aí a polifonia. O conceito de polifonia está intimamente relacionado com o de intertextualidade. Isso porque a intertextualidade é um recurso linguístico utilizado entre os textos. Nela, é possível observar o diálogo estabelecido entre os textos, ou seja, a referência entre eles. Para vocês entenderem, gente, observem esse texto aqui, né? Uma personagem bem conhecida, a Mônica, personagem principal aí do Maurício de Souza, né? Nós temos uma tirinha. No primeiro quadrinho, a Mônica diz: espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda do que eu? No outro quadrinho, o espelho ele se personifica porque ele fala, então uma característica humana é atribuída a esse objeto. Ele diz: nesta tira, não. Por que nesta tira? Porque só tem a Mônica ali, né? Então nessa tirinha aí não tem outra pessoa mais linda do que ela, porque só tem ela. Observem, gente, a polifonia. Primeiro, vamos entender aí a intertextualidade. Esse texto é uma tirinha, é um texto produzido por Maurício de Souza. Nessa tirinha, que eu digo a tirinha, conversa com outro texto, que é o texto A Branca de Neve e os Sete Anões, que a rainha má fala com o espelho e pergunta se tem alguém mais bonita do que ela. Então vocês vejam que nesse texto tem a intertextualidade, porque o texto de Maurício de Souza, ele dialoga, ele conversa com outro texto, Branca de Neve e os Sete Anões. Então nós temos a intertextualidade, e no momento em que esse texto ele dialoga, ele tem outra voz, que é a voz do espelho, que é o espelho da Branca de Neve, que é o espelho da Rainha Má, né, do conto A Branca de Neve, então nós temos aí também a polifonia. Por isso que intertextualidade e polifonia estão ligados, tá? Intimamente. Olhem outro texto. Apesar do nome Crânio e Ossos e dos seus rituais secretos, a sociedade não é uma sinistra irmandade satânica que se reúne para tramar maldades, pelo menos que se saiba. Gente, observem aí onde há polifonia. Nós temos a polifonia na expressão apesar do nome. Apesar do nome, crânio e ossos
e dos seus rituais secretos, a sociedade não é uma sinistra irmandade satânica. Então, apesar de, temos uma outra voz aí implícita, porque esse apesar de indica que muitas pessoas iriam pressupor que crânio e ossos já se trata de algo satânico, né, voltado ali para os termos crânio e ossos. Então, nós temos a polifonia nesse operador argumentativo, apesar de, é o que outras vozes entenderiam desse título. Outra coisa, outra polifonia nós temos na última expressão, pelo menos que se saiba. Nós temos aí, você entende que é outra voz falando. Então, a mistura de vozes dentro de um texto se dá pela polifonia. Agora, nós vamos exercitar, vamos fazer uma questão para você entender aí mais ainda a ideia de polifonia e intertextualidade. Vamos interpretar um texto. Observem a imagem abaixo, leia o texto e responda o que se pede. No caso, nós temos dois textos, né? O primeiro texto que se dá pela linguagem não verbal e o texto ao lado que se dá pela linguagem verbal. Disponível em Super Interessante, né, disponível na revista Super Interessante, editora Abril. Na imagem nós temos os símbolos, né, o vermelho e o corte no meio, diagonal, que já indica que é proibido. Então, proibido fumar, proibido pessoas obesas, proibido barulho. Ao lado nós temos o texto verbal. O gordo é o novo fumante. Nunca houve tanta gente acima do peso, nem tanto preconceito contra gordos. De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão sobre saúde. Por outro, algo de podre, o nascimento de uma nova eugenia. Né? Então, um texto reflexivo aí que veio uma crítica mostrando, infelizmente, esse preconceito contra pessoas obesas. Agora vamos interpretar. Em relação ao texto, considere as afirmativas a seguir. 1. O código não verbal, que é a imagem, principalmente no que se refere ao segundo desenho. Segundo desenho, se trata de uma pessoa, de uma imagem de uma pessoa obesa, né, a sombra, com um corte no meio, indicando proibido. Revela o discurso preconceituoso e, consequentemente, um aspecto ideológico. Sim, essa afirmativa ela é verdadeira. A segunda afirmativa, o sentido de proibição é captado por meio da intertextualidade estabelecida entre os códigos não verbais, a qual, por sua vez, revela aspectos ligados ao gênero do humor. Sim, gente, pela intertextualidade. Quando se tem a imagem, né, o círculo com um corte vermelho diagonal, está fazendo referência, dialogando com as placas, né, as placas de trânsito, outras placas que já indica que é proibido. Então faz sim uma intertextualidade. E essa crítica, essa reflexão, infelizmente, ela vem aí com humor, né? Então a segunda afirmativa também está correta. Terceira afirmativa, o conteúdo expresso na placa revela que futuramente indivíduos obesos sofrerão ainda mais discriminação social. É o que revela, sim, do jeito que é proibido fumar, proibido barulho, também veio aí a proibição da circulação dos obesos. Logo, isso é totalmente preconceituoso e revela que, infelizmente, talvez futuramente, essas pessoas sofrerão mais discriminação social de acordo com o texto que nós lemos. 4. O efeito de sentido expresso pelo conteúdo não verbal, a imagem, para reforçar o caráter polissêmico da placa. Essa afirmativa está incorreta, porque polissêmico indica vários sentidos. Uma placa, gente, ela não vem vários sentidos, ela só vem um sentido para não causar dúvida na pessoa. Então, logo, a alternativa é letra D. 1, 2 e 3 são corretas. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o conceito de polifonia. Acessem a plataforma Eduque Acre. Obrigada.